A paz do Senhor para todo mundo. Mais uma vez estamos aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui, eu e você, para aprendermos mais da palavra do nosso Deus, do nosso Salvador Jesus Cristo. Há pontos interessantes para nós estudarmos a palavra de Deus, também há pontos difíceis de ser compreendido, e aqui, pela misericórdia de Deus, nós vamos tentar explicar um pouco sobre a palavra de Deus. Talvez você não me conheça, mas o meu nome é Leandro, estou aqui para compreendermos, entendermos, ou melhor, estudarmos a palavra de Deus. Tão certo, somos alunos de Deus, e o Senhor Jesus diz na sua palavra: aprendei de mim. Não é para aprender de homens, mas aprender do Senhor Jesus. Tampouco eu tenho nada para ensinar de mim mesmo, mas também sou um aluno do Cristo, manso e humilde de coração, que nos ensinou na sua palavra a como andar nesse santo caminho. É certo que nada é fácil para andar, não é fácil para andar nesse caminho, não é fácil. Há momentos de dificuldades, há momentos de luta, mas que a gente jamais pode desanimar, a gente jamais pode parar na caminhada, mas sempre avançar, caminhando até chegar o nosso destino que Deus propôs. Aprender sobre a guerra da adoração. A guerra da adoração. Existe uma guerra terrível, terrível mesmo. E essa guerra, o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 6, que não é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, contra as pessoas, mas ao contrário, devemos ensinar as pessoas a voltar-se para Deus. Esse é o propósito da igreja. Quer dizer, o propósito da igreja é ensinar as pessoas. Você pode ler lá, conferir lá em Mateus 28, no versículo 19, que o Senhor Jesus diz assim: para ensinar as pessoas a fazer novos discípulos, ensinar os mandamentos. Você pode ver lá, batizando, né? E ensinando. Então, o propósito meu não é pregar a palavra, não é pregar com grandes, como é que se diz? Falando bonito, mas não. O meu propósito é ensinar a palavra de Deus. E você e eu devemos aprender a palavra de Deus. Eu gostaria de ler uma frase aqui, que diz assim: a guerra da adoração consiste na luta espiritual para se cultuar a Deus. É uma luta espiritual. Não é, irmãos, uma luta corporal, carnal, onde as pessoas vão com espada para lutar e matar outra pessoa. Não, mas aqui é uma guerra espiritual, muito difícil, porque orar não é fácil, não é fácil, nunca vai ser fácil. Invocar o nome de Deus não vai ser fácil, mas Jesus diz lá em Lucas 19, você pode conferir, que a oração deve ser feita sem nunca desfalecer. Não, orar sem desfalecer. Lá em Lucas 19, 1. Por quê? O Senhor Jesus deixou esse versículo na palavra de Deus para a gente orar, para não desfalecer, porque muitas pessoas mesmo desfalecem.
Porque oração contínua, quando a pessoa começa orando, ela começa fortemente. Vai passando o tempo, vai passando o tempo. De Deus para no caminho. Mas nós, como cristãos, jamais devemos parar, mas sempre continuar. Tá certo que a gente não vai ter dia que vai ser uma oração prolongada, mas nem que seja um pouquinho, mas sempre devemos estar em contínuo, nem que seja um pouquinho. Muita gente quer ser demais, muitas coisas grandes, e não consegue. Então há uma guerra espiritual para jejuar, para orar, para ir na casa de Deus, para fazer a vontade de Deus. Só que tem um jeito. É uma guerra também espiritual para fazer, se para nós fazermos a vontade de Deus, ou a nossa vontade. Por quê? Nós vivemos um tempo, nesse evangelho contemporâneo que nós estamos vivendo, em que as pessoas, ou que as lideranças religiosas, ou segmentos religiosos, pregam a vontade para si. Pede bênçãos e muitas bênçãos. E se esquece, muitas vezes, de fazer a vontade de Deus. O propósito seria melhor a gente fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus. Seria mais importante. Eu adoro a Deus do jeito de Deus ou eu adoro a Deus do meu jeito? Isso é uma questão para se refletir, neste evangelho contemporâneo em que vivemos, que é um evangelho me dá um evangelho sanguessuga. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero uma mansão, eu quero. E nunca é de se doar para Deus, nunca é para fazer evangelização, nunca é para fazer missões. E até igrejas que é como fosse um saquetel furado. Pedem, e fazer, e o resultado da salvação das almas, não estão ligando para a salvação de almas, não estão ligando para a evangelização, para fazer a vontade de Deus. Então, a adoração é do meu jeito, refletido, é do meu jeito ou é do jeito, da maneira que Deus deseja? É da maneira que Deus deseja? É muito importante refletir isso, irmãos. Adoração que agrada a Deus, ou é uma adoração que me agrada? Será que nós não estamos fazendo uma adoração que agrada a nós? É muito complicado, uma adoração que agrada a nós e não agrada a Deus. Porque nós vemos uma adoração hoje, seja em grandes canais de televisão, passam de manhã, nos domingos, tudo, de madrugada, em vários canais, pequenos, grandes e médios, rádios, adorações que eu vejo que é uma adoração para agradar aos homens. Por exemplo, cantores famosos, multidões seguem. Essas multidões, ela segue mesmo, com faixa na cabeça, tirinha no braço, com fotografias no quarto. Eu acredito que até ser uma idolatria, no meu ponto de vista.
No ponto de vista dessa pessoa, não, é um gosto. E sabe suas canções, etc. E leva essas pessoas à loucura. Mas se for um cantor, irmão, louvar a Deus com idar, já não é tão importante. Não muito importante, nem tão importante. Se colocar pagode na igreja, vai muita gente que gosta, enche a igreja. Forró, rap, nada contra, se for para ganhar alma, salvação, mas eu acredito que para a salvação não precisa disso. Funk. Então hoje nós vivemos um tempo que se não agradar o jovem, se não agradar as irmãs de oração, se não agradar um grupo A, grupo B, fica difícil, é difícil, eu não sei. Mas eu acho que essas adoração que agrada a Deus. E isso que é o problema. Esse é o problema. É adoração que vem agradar a mim e não agrada a Deus, isso deve ser preocupante. Nós que somos crentes, nós devemos refletir sobre isso. Porque eu entendo que nós vivemos num mundo que a gente devemos avançar no trabalho evangelista. Eu acredito nisso. Mas não é a visão de todos, essa é a minha visão. Eu acredito que seja a visão de Deus, porque lá em Mateus 28, 19, diz isso, para a gente fazer o ide, ensinar, batizar, fazer discípulo a todas as nações. Mas eu vejo que está parado. Eu vejo o quê? Divulgação da denominação religiosa, menos o nome de Jesus Cristo. É isso que acontece. Eu vejo que a divulgação de denominação é muito mais importante hoje para segmentos religiosos do que o nome. A salvação hoje não é tão importante. Eu digo assim para a maioria, porque a maioria não está à procura de salvação. São poucos números de pessoas que estão à procura de salvação. E graças a Deus por esses poucos, porque Jesus já falou que é poucos mesmo. Mas a grande maioria está no sucesso pessoal, na vida financeira, principalmente a maior, que hoje se prega mais a prosperidade. Hoje se prega mais a prosperidade. Não a salvação. Antigamente era a salvação. Mas hoje ela tem mudado as pregações em muitos altares sobre prosperidade. Isso agrada o povo. Quem não agrada dinheiro? Mas é só terreno. E depois que nós partimos daqui, o dinheiro não vai resolver o problema da vida eterna, na questão da eternidade. Porque lá não há barganha de área financeira. E eu fico pensando assim. Fico pensando muito sobre isso. E o que eu acredito que deve ser pregado, a salvação. Claro que Deus prospera. Claro que Deus prospera em tudo, irmãos. É claro que Deus prospera. Mas a salvação é mais importante. Isso é porque não dá ibope. Salvação não dá ibope. Hoje a pregação já não é a cruz do Calvário. É o eu posso. Você vai conseguir, você pode. Então devemos mudar, pregar a salvação, o arrependimento. Imagina João Batista na época de hoje. Eu acredito que ele não ia pregar prosperidade, ele ia pregar duro se ele vivesse nos dias atuais. Então, o ponto-chave é a guerra da adoração e o ponto-chave é
se a minha adoração agrada a Deus ou agrada a mim mesmo. Eu devo fazer uma adoração que agrade a Deus. Eu estou aprendendo, e nós estamos aprendendo na palavra de Deus, que a nossa adoração deve sempre agradar a Deus. É o mais importante de tudo, é agradar a Deus. Que não agrada a Deus, porque Jesus disse naquele dia, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos, nós pregamos, nós curamos em teu nome. Aí Jesus, o Senhor nos dirá naquele dia, Jesus nos dirá, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas Jesus diz que na sua palavra, aquele que faz a vontade do Pai, sim, será salvo. Então, adoração, isso, a fazer a vontade de Deus é uma adoração que agrada a Ele. Eu tenho a certeza que o mais importante da vida é agradar a Deus na vida espiritual. Eu acredito porque, pela palavra, não por mim mesmo, não porque eu digo, mas pela palavra. O mais importante é uma adoração que agrada a Deus. Uma adoração que agrada a Deus. E não que agrada os homens. A guerra da adoração também é a luta pela preservação do amor, da lealdade exclusiva a Deus. Adoração é isso, é lutar para que seja exclusiva a lealdade a Deus, o amor a Deus, a adoração a Deus. Exclusiva a Deus. Deve da preservação do amor e lealdade exclusiva a Deus. Porque o problema está nisso. O problema está nisso. É ser leal, amar a Deus e ser exclusivo de Deus. E que isso que está nisso. A grande dificuldade de nós cristãos é de ser exclusivo de Deus. Muito difícil. Nesse tempo de internet, de televisão, de celulares, WhatsApp, Instagram, Facebook, um monte de coisa e um monte de compromisso, fora o trabalho que nós temos, a vida corrida que temos, irmãos. A vida corrida, eu não sei, para mim está muito rápido a vida, está muito corrido. Eu chego do trabalho, já chego cansado, uma luta terrível, e o cansaço vem logo ao anoitecer, porque o dia é muito, muito difícil, muito difícil. A vida é difícil para você ganhar o pão. Não é fácil você colocar o pão na mesa. Você se vestir, porque é caríssimo, tudo é caro, tudo é caro. Não é fácil. O trabalho produz uma satisfação muito grande. Mas não é fácil. Se pensar em desistir, é passar fome. Se pensar em desistir, vai sofrer dificuldades grandes, vai depender de outro. E ninguém hoje está a fim de carregar os outros nas costas. O apóstolo Paulo diz que aquele que não trabalha, não coma, não se deve comer. Não se deve comer. Então, eu acredito nisso. E ser exclusivo, porque ser exclusivo é sempre ser de Deus. Sempre. Tá continuamente. É o contínuo. O problema é isso, não é o começo. É continuar. E até o final. Esse é o problema. Deus disse para o Daniel, vai até o final. Então, Deus está dizendo para nós ir até o final. Até o final. O Senhor Jesus, no texto que nós lemos bem no começo, em outra série, em outros vídeos que eu gravei, lá em Mateus 10, lá em Mateus 4, 8, versículo 10. Lá em Mateus capítulo 4, o versículo era
de 8 ao 10. Lá quando Satanás tentou ao Senhor Jesus. Ele mostrou as glórias do mundo, ele mostrou tuas belezas, e disse, olha, adora a mim. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. É uma questão que se fosse nós que nós estivéssemos no lugar de Jesus, e ele falasse isso, será que nós, pela ostentação de hoje, nós seria igual a Jesus, venceria esse desafio e o rejeitaria? Porque Jesus estava numa condição difícil de oração, de oração mesmo. E jejum, um jejum pesado, 40 dias. Um jejum de 40 dias e 40 noites. Sem se alimentar, sem água. E ele faz, Satanás, ele faz um desafio muito grande, provocando, se tu és o filho de Deus. Então, o cristão não deve mostrar que... Porque, assim, hoje, os testemunhos são esplendorosos. Muitas pessoas querem demonstrar que são muito fortes na fé. Jesus, ele precisou era a palavra. A palavra ele citou. Satanás ia dizendo, o Senhor e Jesus ia dizendo na palavra. O Satanás conhece a palavra. O mal conhece a palavra mais do que nós. Muitas pessoas que não são cristãs, não são cristãs, ela conhece muito a Bíblia. Muito a Bíblia. Pessoas que não tiveram um novo nascimento, mais do que nossos evangélicos. Mas a questão não é saber. A questão não é saber muito. Tem poucas pessoas que da igreja sabem pouco, mas ela acredita no Senhor Jesus, na salvação que Ele deu, na simplicidade do Evangelho, e ela vai ser salva. E tem muita gente que sabe muito da Bíblia e não vai ser. Satanás sabe muito de Bíblia. Conhece a Deus cara a cara. E quando ouve Deus, estremece, mas não obedece. Esse problema está escrito na palavra, isso. Crê-tu em Deus? Crês que há um só Deus? Muito bem. Até o diabo crê que há um só Deus. E estremece. Os crentes, a vezes, nem tremem. Satanás tem medo do Senhor. Hoje os crentes não têm medo. Eu não sei. O temor é difícil, porque a gente pensa que às vezes que a gente é eterno nesse mundo. A gente não é eterno. A gente não é eterno. A nossa vida aqui é passageira. Não é eterna. Jamais o mortal deve pensar que é eterno. Não é eterno, nunca vai ser. Nesse tabernáculo, a carne, que ele está sujeito ao pecado adâmico, então vai ser difícil. Só na implantação do reino de Deus. Amém, irmãos? Então, essa é a guerra. O Satanás fez isso com Jesus. Jesus foi com a palavra. Jesus foi com a oração em jejum. Mas Jesus foi com a palavra. Tudo isso é importante. Tudo isso é importante no reino de Deus. Tudo tem um significado muito importante que a gente jamais deve rejeitar, que é a questão do sagrado. O que é sagrado para Deus? É a fé, a oração, o jejum, o evangelho, é um monte de coisa. É tudo que está escrito na palavra. Então, a gente aprende um pouco com Deus, mas não adianta a gente jejuar, fazer isso e ao mesmo tempo, como eu diria, sem fé. E também tem uma fé muito grande, mas sem amor. É o Coríntios 13. Tem muito
Então, fica difícil, porque tudo isso é importante, e tudo se encaixa. Não ser longânimo, não ser misericordioso, etc, etc. Não ter os frutos do Espírito. Então, eu acredito que assim, que Deus nos chamou pela sua infinita graça, misericórdia, não porque eu mereço, não é porque eu mereço, não é porque você merece, mas é bondade de Deus. Olha, diz assim: o diabo está disposto a tudo para roubar a afeição exclusiva e a adoração única a Deus. O diabo está, vou ler, o diabo está disposto a tudo, irmãos. O diabo está disposto a tudo para roubar a afeição exclusiva, a adoração. O propósito do Satanás sempre foi tirar Deus do foco do homem. Ele quer essa adoração exclusiva para ele, não para Deus. Pode ver que ele pediu para o Senhor Jesus o adorá-lo. Então, Satanás, ele quer que Deus não seja adorado, ele seja adorado. Quer tomar aquilo que não é dele, não é de Satanás a adoração. É de Deus. É de Deus. Então, ele está disposto a tudo. Disposto a tudo. Desviar homens, multidões, milhões e milhares de homens, mulheres, jovens, de todas as idades, para longe de Deus. Disposto a isso. E cada vez mais milhões entram na fileira do desencaminhamento para longe de Deus e mais para perto do mal do diabo. E muita gente diz que o diabo não existe. Descrê da palavra, descrê da Bíblia. Então, eu fico mais com o que Jesus falou, com a sua palavra. Pode o homem dizer, não, porque isso, mais isso, mais isso. Eu fico com a palavra. Fico com Jesus, no que ele falou. Porque o que ele fala é muito mais importante. É melhor, irmãos, é melhor. É melhor ficar com Deus e com a palavra. O diabo adorar a Deus. Olha, diz assim: o apóstolo Paulo fala do julgamento divino para aqueles que pervertem a adoração verdadeira. Há um julgamento divino para aqueles que pervertem. Tem gente pervertendo. Como assim? Eu quero chegar nesse ponto. Esse ponto é muito importante. Por aí pervertendo. Eu não sei se você notou. A palavra fala uma coisa, a Bíblia diz o que é correto, as pessoas desvirtuam a Bíblia Sagrada, desviam os versículos, distorcem os textos. Para qual finalidade? Atrair pessoas a si. E muitas pessoas estão indo nesse engano, um engano muito grande. Porque as pessoas não estão conferindo o que está na Bíblia. Não está conferindo no que está escrito na palavra de Deus. Preferem mais palavras humanas. A Bíblia diz, olha, farão para si doutores que agradem a sua vontade, a mensagem agrade a eles. E às vezes eu prego aqui e não agrada. Não agrada as pessoas, porque é uma mensagem simples, é a palavra de Deus. Haver não está falando mensagem simples, não agrada, porque eles não querem isso, eles não querem a palavra do Senhor, querem palavras humanas. Ensinam coisas erradas, errôneas, e também para que as pessoas que procuram isso, para as pessoas que procuram isso. Porque o que eles fazem? Eles virtuam o verdadeiro ensino. E ensinam falso, não é? Olha, eles inculcando por sábio, tornaram-se loucos. Eles se dizem ser sábios, mas estão se tornando loucos. Porque a loucura é pregar o que Deus não ensinou.
corruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como diabos, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou a tais homens a imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles desonraram o corpo entre si. Continuando. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Quer dizer, o que é sagrado, mudaram o sentido das palavras. Adorando, servindo a criatura em lugar do Criador, qual é o bendito eternamente também. Amém. O Criador é bendito e eternamente. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, o problema está nisso. É o desvio doutrinário da palavra de Deus. Hoje. Hoje as pessoas nesse texto dizem que não é pecado mais. Estão mudando a verdade de Deus em mentira. O texto já dizia isso. E parece que é como o apóstolo estivesse vivendo nesses dias agora. Nesses dias que nós estamos vivendo. A palavra de Deus ela é mais nova que o jornal de amanhã. Alguém já falou isso, um pregador falou isso. Um importante princípio espiritual é ensinado aqui. A perversão do culto produz a perversão do adorador. Um culto falso produz um falso adorador. É isso que está acontecendo por aí, irmãos. Falsos crentes, falsos adoradores, porque é um falso evangelho. Nós sabemos, todos nós temos certeza, nós sabemos pelos frutos, conheceremos, nós julgamos pelos frutos, que eles não são cristãos, eles são falsos cristãos. São falsos adoradores. E cabe dentro do cristianismo e fora do cristianismo, em falsas adorações por aí. Então, um falso adoração é um falso adorador a Deus. E o verdadeiro é o que segue, o que guarda, o que ouve, o que crê. Então, nunca se celebrou tantos cultos a Deus como se celebra hoje. Hoje tem mais culto que antigamente, mas não é uma adoração verdadeira. É uma adoração conforme a doutrina religiosa de um determinado segmento ensina, quando na verdade está longe de Deus. Mas contudo, numa igreja nunca viveu um momento de decadência moral como vive hoje. Com tanto culto, com tantas religiões hoje, ainda continua longe. Então, nós devemos continuar firmes, mas andando na verdadeira adoração, na verdadeira adoração. A verdadeira adoração é muito importante, Nós devemos entender isso, que a adoração é muito importante para a nossa vida. E concluindo hoje, finalmente, estamos terminando essa parte, a primeira parte. Todos os dias estamos aqui ensinando a palavra de Deus, mas o princípio apresentado nesse ensino, no de hoje, nos dias anteriores, todos os dias estamos no ar, o primeiro é motivar a reflexão sobre o princípio bíblico da adoração, os princípios bíblicos da adoração. Os princípios da Bíblia sobre a adoração, o que deve e não deve. É difícil, mas um pouquinho nós vamos aprendendo. Com Deus nós vamos aprendendo, não precisa pressa. A gente, cada dia, nós vamos prosseguindo em conhecer a Deus, vamos conhecendo. Não é o saber tudo, mas é aprender do Senhor. E também, nós vamos aprender principalmente todos os adoradores também que adorem a verdadeira adoração. E nós devemos, além de tudo isso, no ensino da escola dominical diária, segunda, terça, quarta, que aqui é uma escola dominical diária, então, aos pouquinhos nós vamos aprendendo. O princípio de tudo irmãos, a gente ter sede e fome da palavra de Deus, da presença de Deus, fome de Deus, e também buscar a Deus. Buscar a Deus acima de tudo. Esse foi a aula de hoje. Eu espero que você e eu ficamos felizes com essa porção de hoje.
Amanhã estamos de volta de novo, né? Para aprender mais da palavra do Senhor Jesus. Não desanime, há uma esperança, a palavra de Deus ainda fala com o homem. Mas eu gostaria de orar. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu agradeço por esse dia, por esse momento, pela oração de hoje. Que o Senhor venha abençoar todos no nome de Jesus. Guarda essa pessoa e que nós tenhamos sede e fome da sua palavra, não só hoje, mas para todos sempre. Guarda-os em nome de Jesus. Shalom para todos. Até amanhã nós estamos de volta neste mesmo canal. Que Deus abençoe.